De volta aqui no Mundo dos Esportes para a gente conversar sobre um assunto que é muito importante, mas muito importante. Vamos falar da várzea, onde tudo começa no futebol. E para trazer mais detalhes desse incrível universo do futebol varziano, nós vamos conversar com o Marcelo Mendes, que é jornalista, escritor, colaborador aqui da gente também. É uma das pessoas que mais conhece esse universo do futebol de várzea. Marcelo, bem-vindo, muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Fernandinho. Olá, amigos da Rádio Bandeirantes. É um prazer imenso para mim falar com vocês. A Rádio Bandeirantes faz parte da minha vida, que tem tantos amigos bons aí, né? E que me emociona muito falar nesse prefixo, porque ao longo da minha trajetória, eu me recordo de muitas vezes que eu estive aí, estou como ouvinte, né? Como fã de vocês, de você, Fernandinho. Você que é um cara muito bom, um cara muito correto. A gente o tem como referência de grande jornalista, de pessoa muito boa. Então, falar com você é um prazer. Estou muito feliz. Beleza, também estou feliz da gente poder conversar aqui e falar um pouquinho mais do futebol de várzea. Muita gente fala que por causa da especulação imobiliária, a várzea acabou. A várzea acabou, ô Marcelo? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Essa questão que você coloca muito bem, que é a questão da especulação imobiliária, ela é, inclusive, um dos componentes para fazer com que a várzea seja uma resistência. Ela resiste, ela continua, ela é ativa e ela é uma parte importantíssima e significativa do que é a realidade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje não existiria se não fosse o futebol de várzea. No que pese as pessoas não saberem muito disso, né? Desse Brasil profundo. O futebol de várzea está firme, está atuante, está ajudando muito as coisas continuarem acontecendo. Pois é, eu me lembro principalmente, foi um dos grandes destaques da várzea, que a várzea realmente foi para o grande público, né? Ela saiu daquele nicho de quem jogava na várzea, das grandes equipes tradicionais do futebol varziano, era o Desafio ao Galo, que era um programa transmitido pela Record, com José Val Peixoto, Samuel Ferro, que tinha as grandes equipes de várzea do futebol brasileiro, principalmente aqui de São Paulo, se enfrentando. E depois veio a Copa Kaiser, também uma iniciativa muito grande que movimentava a várzea. Hoje existem vários campeonatos, mas acho que o grande destaque é a Copa Pioneer, né, que o pessoal fala, chama assim Pioneer, a Copa Pioneer, que ainda continua sendo uma atração muito grande. Mas a gente teve mudanças significativas do Desafio ao Galo para o que a gente está vendo hoje na realidade da várzea. Você consegue traçar esse paralelo aí, ô Marcelo? Sim, claro, claro. Primeiro, fazendo uma grande reverência ao Desafio ao Galo, seu Samuel Ferro, seu Josué Peixoto, porque serve de referência para o que eu faço hoje em Tevila Esportes, que é onde eu trabalho, né? Uma criação do presidente Luizinho, que é um gênio, né? Que criou as possibilidades da gente seguir aquele trabalho, né? Que existia cobrindo o futebol de várzea ali até o final dos anos 80, é o que Tevila Esportes faz hoje, cobrindo o futebol de várzea, mas cobrindo a Vera. Já são 9 anos, você pode imaginar que há 9 anos atrás, para você criar tecnologia e meio de fazer uma transmissão ao vivo nos campos que haviam, era um desafio. Então, o nosso jornalismo que a gente faz aqui tem a ver com isso, com essa mudança, né? Com a coisa de você dar visibilidade para o futebol de várzea, transmitindo nas redes sociais que haviam com as ferramentas que tinham. Fernando, a mudança ela é grande. Eu reputo essa mudança que aconteceu muito por conta das coisas como tem que ser. O futebol ele não é uma ilha isolada de todo o cosmos social onde ele habita. Você não pode isolar o futebol das mudanças sociais, econômicas, políticas, teológicas, intelectuais. Isso não é possível. Então o mundo mudou bastante. Do futebol que havia enquanto romance, aquele futebol de você pegar um caminhão, subir na boleia. Fiz muito isso. Todos nós fizemos, né? Isso daí acontecia muito e está guardada com a gente, assim como você que está com você, está comigo. Nas minhas relações afetivas tem a memória disso que aconteceu há muito tempo atrás. Acontece que o mundo mudou bastante, não é? E onde você tem um sistema que exclui e que não abriga as pessoas têm que fazer de tudo para sobreviver. A mudança sistemática, a pressão econômica, a desigualdade social é o que tentou afogar essa parte poética do futebol de várzea. O futebol de várzea teve que se reinventar, teve que lutar para seguir existindo. E das maneiras como conseguiram,
segue existindo, né? Então, hoje, a gente pensa no futebol de várzea num outro patamar, não é? Que está dentro do que é a estrutura do futebol brasileiro. No que pese, eu vou dizer isso, acho que algumas vezes, no que pese o que se entende como futebol brasileiro, não ver o futebol de várzea dessa forma, né? Não incluir o futebol de várzea, assim. E isso, para mim, diz muito do que é o Brasil. Você não incluir um futebol que é proletário, um futebol que é disputado por 94% da classe trabalhadora de futebol do Brasil. Eu estou falando de quem trabalha, quem tem a carteira ali assinada como registro, profissão, jogador de futebol. Esse jogador de futebol, ele que tem 3 meses de trabalho por ano, por exemplo, que dura um campeonato regional, quando termina ele vai ficar desempregado, ele encontra na várzea a forma dele seguir atuando e trabalhando e ganhando ali o seu dinheiro para o sustento da sua família ao longo da temporada. Não é? Como você bem ressaltou hoje, o futebol de várzea é dividido em muitas copas, não é? Você tem Copa praticamente o ano inteiro, então os clubes conseguem manter esse jogador atuando. Da maneira como é possível, ele se mantém trabalhando, ele se mantém ativo dentro da sua profissão. Por isso que eu disse para você, né, que o futebol de várzea hoje é uma realidade importante dentro da profissão, do trabalho que é jogar futebol. Se não houvesse futebol de várzea, muitos jogadores estariam com grandes problemas para se manter trabalhando, por exemplo. Então, a mudança acontece por conta dessa série de fatores. A mudança social que o país tem, a mudança que o futebol tem, quando o futebol começa a se elitizar, não é? Quando você... Bom, já se tiraram o torcedor do estádio, né? O torcedor comum já não consegue muito ir para o estádio. Já está começando a tirar o cara do sofá também, né? Porque para você ver jogo, você tem que assinar streaming, você tem que pagar e tudo, né? Então, a necessidade que você teve de criar um meio para você subsistir é o que faz a várzea mudar. E ela ser como ela é hoje, né? Hoje é um braço de trabalho importantíssimo para o trabalhador de futebol do Brasil. Falando desse Brasil real, né, Fernando? Porque o que se tem e o que se passa nas coberturas é um outro tipo de trabalhador de futebol. É aquele entre 5% e 1% dos jogadores milionários e muito bem pagos, que não é nem de longe a realidade do trabalho, né, da profissão de futebol no Brasil. A várzea é o Brasil real. Traçando uma linha do tempo, da época que eu jogava na várzea, todo mundo tinha o seu trabalho e no final de semana ia jogar na várzea por prazer, pela afinidade com os colegas, pelo time que você defendia. Você saía para jogar fora, eram campos de terra, dificuldade, muita confusão, enfim, não tinha esse profissionalismo de hoje. Qual é o perfil do jogador de várzea hoje? E pelo que você me diz, ele é bem diferente desse quadro que eu tracei. Você traçou como um quadro muito bacana e muito bonito, né, de quando era dos primórdios do futebol de várzea, que o futebol de várzea tem também essa mudança, né, daquela várzea do Glicério para uma outra várzea. Parque Xangai e tudo mais ali. Isso, aí vai mudar para essa várzea que você atuou, que já é aquela coisa do time, do lugar, do pertencimento, que é uma discussão que se tem, viu, Fernando? Hoje se discute muito isso, porque aquele jogador que ele é cria, que ele é do seu bairro, da sua quebrada, nem sempre ele tem o seu clube para jogar, porque ele tem que jogar, ele tem que rodar, né? Ele tem que atuar. E o perfil que você me diz do jogador, tem esse jogador que você falou que mantém um emprego durante a semana, por exemplo, né? Porque ele vai atuar basicamente em sexta, sábado e domingo, né? E aí que eu estou falando que vem essas coisas, né? Porque são várias camadas que a gente tem que conversar. O Brasil, eu vejo muito a luta do sindicato aí dos atletas profissionais para manter, né, o jogador atuando de 72 em 72 horas, né, que a gente vê. O jogador de futebol de várzea, ele não é visto. Ele não é visto dessa forma. O jogador de futebol de várzea, muitas vezes, ele faz 2 jogos por dia. Em 3 dias, ele joga 6 vezes. Né? Então, você tem o jogador... Esse é o profissional da várzea. O cara que tem que jogar. Então, você veja, você tem um jogador muito que trabalha, alguns que trabalham durante a semana e que vão jogar nos finais de semana e que lutam bravamente para se manter em forma, porque na várzea, se você hoje não tiver um condicionamento físico adequado, você não vai jogar.
Então você imagina, para um cara que vai jogar 2 jogos por dia, ele tem que estar bem fisicamente, da maneira como pode, e sem a estrutura que tem um atleta que está no outro, porque ele é profissional como o outro, que está no que a gente vê aí, no que a gente vê de Série A e B, mas ele, sem ter essa estrutura, ele tem que se virar do jeito dele, ele tem que treinar. Então esse atleta, ele se vira para treinar e já atuar no fim de semana. E tem esse que você falou, que é o cara que consegue fazer os seus contratos, os seus acordos para viver desses jogos do fim de semana. Em média, o cara consegue ter uma vida assim, uma vida decente, sabe? Ele vai conseguir pagar as contas dele, muitas vezes ali vai ser um a mais, né, que vai entrar, mas o perfil é esse, de um trabalhador proletário que tem que prestar serviço. Ele é um prestador de serviço que se adequa de acordo com a realidade. Alguns trabalham durante a semana, outros conseguem viver do futebol de várzea. Geralmente o cara que é profissional, que está atuando profissionalmente, ele vai deixar para jogar mais no final de semana, né, para fazer essa correria no final de semana. E tem os outros que já estão ali na faixa de 35 mais, né, que aí ele já tem uma outra vida, ele vai ter um trabalho durante a semana e vai continuar atuando, que essa é mais ou menos a faixa etária do jogador hoje, né, de 30 a 40, 45 anos, embora, Fernando, já tem as categorias que a gente chama hoje de 50 a mais, né, e 60, porque o homem brasileiro também mudou, né, a vida mudou, então o cara consegue ser mais longevo, então tem esses perfis, vários perfis. Na minha época, você tinha o nobre da várzea, era o sábado à tarde. Domingo de manhã, jogar no sábado à tarde, o primeiro quadro, depois o segundo quadro, domingo de manhã era para os veteranos. E no domingo à tarde era para aquela galera que não se encaixava e usava o espaço do campo. Porque muitas vezes eu joguei em muitos times de várzea que não tinham campo, então a gente ficava rodando. Sim. Não te rodava, a gente não tinha o nosso estádio, o nosso campo, a nossa sede, né? Jogava fora, e aquela loucura de pancada, de porrada, de confusão, que faz parte do futebol de várzea. Acho que hoje o negócio está um pouco mais controlado. Mas você dizia que um jogador chega a disputar 5, 6 partidas no final de semana. Eu li algumas coisas e acompanhei algumas matérias que hoje tem jogador na várzea que é disputado. O time paga para outro time para comprar o passe do jogador. Tá assim o negócio? Já tem essa questão, já tem essa profissionalização, sim, Fernando, nesses contatos, porque o jogador, ele acaba sendo uma mão de obra, como em tudo, entendeu? Ele vai ser requisitado, o jogador que se destaca. Então, há essa procura. Tem jogadores que são bastante requisitados, já começa a acontecer isso, né? Acontece. E tem jogadores que conseguem se haver muito bem, né, nessas negociações. É onde eu te disse que vai mudando a vida do sujeito, com nada assim muito faraônico, não, viu? O dinheiro que atua no futebol de várzea é um dinheiro real. É o dinheiro que circula, mas que, assim, o cidadão vai ganhar uma grana, que é uma grana real, que não é nada faraônico e tal, mas que vai ser um dinheiro considerável, porque você pensa nessa grana de acordo com o lugar social onde está esse jogador, né? Jogador de classe ali, proletária, trabalhadora, e, fica bastante significativo esse tipo de atleta. Esse atleta com esse perfil que você falou acaba se dando muito bem e acontece sim, né? Eu vou falar, aliás, os times de futebol de várzea deveriam dar aula de gestão para um monte de clube que eu vejo por aí, porque não tem a receita, não tem da onde, você não gera a receita. Você tem ali os caras que colaboram, você tem o patrocínio local, você tem o comércio que ajuda, você tem o dinheiro das premiações de Copa quando você ganha. E com isso, você faz gerir, você tem um orçamento e você trabalha dentro do orçamento. Os caras têm um planejamento anual e não fecha no vermelho. Então, eu estou falando, é um ambiente onde muitas coisas poderiam servir de exemplo. Qual é o mínimo que se paga para um jogador por partida? Ele ganha por partida, presumo eu. E qual é o máximo que se paga que você tem conhecimento? Tem muitos casos, Fernando. Como você falou, paga-se por partida, paga-se de verdade, porque a várzea é bastante honesta. Por isso que, às vezes, já tem muitos casos de jogadores profissionais que, ao invés de disputar, por exemplo, uma, sei lá, A2, A3, B2, essas coisas, o cara prefere para a várzea. O cara prefere para a várzea, porque ele sabe que na várzea ele vai receber, ele vai cair ali. A várzea é muito decente com relação a isso. Não estou dizendo que os outros não sejam, estou dizendo que a gente ouve aí,
O que o Ainda é atleta fio do bigode, né? o que o atleta diz pra gente é que é isso, que funciona, né? Em média, Fernando, não é nada assim de muito mais, não. Recebe-se... Eu vou te dar uma conta aproximada em média. Um jogador que atua bem no futebol de várzea, que é requisitado, assim, dentro dessa realidade, vai tirar por mês, sei lá, uns 5, 6 mil reais. E o cara só faz isso. Durante a semana ele se prepara, no final de semana ele disputa 5, 6 partidas e vive assim. Olha, tem os que jogam apenas no final de semana e tem outros que têm que ter a vida de trabalhador, a vida lutada mesmo. O cara trabalha ali no turno durante a semana, treina à noite. O treinamento dele vai ser basicamente uma academia para fazer a musculação, ele vai dar umas corridas, né? Fazer cardio, tentar equilibrar mais ou menos ali a sua alimentação da forma como dá, porque isso é caro, né? E tem isso. E tem o cara, como você falou, que é o atleta que vive apenas da várzea, do futebol de semana, não é? E tem casos aí que a gente ouve, o cara que pega, já tem a luva, né? Tem uma luva, tem cara que para assinar ali com o time, ele pega uma grana na mão. Já tem isso no futebol de várzea. Eu assino com você, você me dá tanto. E o cara fica com você pelo ano. Então, são vários casos. Mas esses casos também de pegar uma luva, de uma grana maior, é como é em outros lugares. É um pouco menos, né? Só alguns poucos jogadores conseguem isso. Mas, em média, um jogador que atuar De bastante, 3 a 4 salários mínimos. é isso, entendeu? Não vai passar muito disso. É que tem casos isolados aí que o cara pega uma grana maior. Tem clube que Mas divide. muito clube que disputa a Série C, Série D não paga isso. O que a gente ouve dos jogadores que atuam na várzea é isso. E tem aquela questão, né, Fernando? A gente sabe bem como funciona. O cara toma 3 pauladas, você em um mês, você joga 4 domingos. Você perde 2 domingos seguidos no terceiro, seu salário já está em risco. Né? Você já fica complicado. O cara já não sabe como é que vai ser. Aí tem muito caso de jogador, né, acionando justiça para tentar receber e, enfim, na várzea isso não acontece. O que você acorda ali com o jogador, a várzea cumpre, né? Do que eu escuto por aí dessas coisas, é um cenário meio ruim, né? Você imagina o cara trabalhar, não conseguir receber o seu salário em dia, fica Na várzea não complicado. tem isso. Não, E na recebe várzea não na existe, hora, não. acabou o jogo, o dinheiro pinga no vestiário? Pinga, antes era o envelopinho, né, Fernando? É. O envelopinho ali com o seu dinheiro. Hoje em dia o Pix canta. O jogador ele sai dali já recebendo seu dinheiro e sai muito contente. Quanto a isso, é legal. Mas como nós estamos falando, não é nada muito faraônico assim. É um Sim, dinheiro considerável, Fernando. Porque se a gente pensar mas na se você realidade... usar a regra que o IBGE está usando para classificar a classe A, B, C e D, esse atleta que ganha de 3 a 4 salários mínimos, ele está incluído na classe C+. É E é isso. uma parcela muito pequena da população brasileira. Exato, Fernando. Esse é o ponto. A gente tem que pensar que esse dinheiro que eu estou falando... Você veja como é que é o vício da análise, né? Eu estou falando que esse dinheiro não é nada, mas porque qual é a referência que a gente tem? O Quando futebol fala de profissional futebol? para 1%, 5% da Exato, e isso classe. não pode ser referência de nada num país como o Brasil. Então, o cara que consegue juntar no seu mês aí a mais de 5 mil reais, é um dinheiro muito bom, sim. E eu me lembro, nós estamos conversando com o Marcelo Mendes, jornalista, escritor, especializado em futebol de várzea, tem uma experiência maravilhosa, tem uma emissora web que transmite os jogos da várzea já há quase uma década e é um foco de resistência aí que apoia com muita determinação o futebol de várzea, que a gente sabe que é a raiz de tudo. Eu me lembro que na minha época, eu era moleque, cara, a gente saía pelo bairro com um carrinho na mão, catando ferro para ir vender no ferro velho, para ir na 25 de março comprar um uniforme. Quando você conseguia uma chuteira, que era uma gaeta, uma coisa mais antiga, prego entrava pela sola, furava o teu meião, era uma coisa completamente diferente. Hoje na várzea você vê aqueles uniformes de primeira linha, você vê as principais marcas esportivas e algumas delas até disputando os times de várzea para patrocinar, né? Tem. Você falou de um negócio que é importante dizer, porque eu faço questão de falar dele sempre, que é o meu chefe aqui, o presidente Luizinho, que criou Tevila Esportes, porque você não faz ideia do que foi o começo, 9 anos atrás, o presidente criar formas
da gente transmitir ao vivo, Fernando, nos campos que haviam, você pensar que, por exemplo, não tinha uma tomada básica, entendeu? Para você fazer transmissão ao vivo. Esticar uma extensão de 200 metros de cabo, sabe? Subir em cima de banco de reserva, narrar à beira do campo, coisas que a gente faz que o presidente Luizinho, ele criou. Ele, para mim, é um gênio. Eu acho que ele é um cara que... Ele não vai falar, não, ele não gosta, mas ele, para mim, é um gênio. O que ele fez em comunicação e do jornalismo aqui do ABC, a partir de TV Esportes, é revolucionário, né? E emprega a gente, né? Emprega jornalista. Então, passo essa ressalva para falar dele. É muito bacana, muito importante que TV Esportes exista. E a gente tem que valorizar isso. Ô Marcelo, na minha época, quando tinha vestiário, né? Quando tinha, você tomava banho num cano frio. Hoje ainda é assim? Os vestiários melhoraram, assim como você falou das roupas, né? Você veja que essa questão de pertencimento existe, viu, Fernando? Hoje você tem marcas, por exemplo, como a Uniex, né, que fez a roupa aí do Audax que disputou o Campeonato Paulista contra o Santos, né? E está desde aquela época com um pertencimento junto ao cara da quebrada, o cara da periferia. Hoje o moleque que cresce na periferia, ele já ostenta a camisa do seu time de várzea, né? Porque as marcas criaram um pertencimento, uma identidade. Então, hoje você tem isso. É disputado, sim. Você tem clubes que trabalham essa imagem muito bem. O Marconi, que está lá na Vila Maria, trabalha isso muito bem. Você tem vários. Eu estou citando o Marconi aqui, que me veio à cabeça. Aqui em Santo André tem o Guaraciaba, tem vários times que trabalham imagem muito bem, né? E porque tem a roupa que o veste, que o faz assim muito, muito bacana. E você falando das estruturas, ela melhorou, Fernando. Você tem uns vestiários hoje um pouco mais legais, né? Falando em São Paulo, por exemplo, você tem os CDCs, né? Que são os clubes de comunidade onde tem o campo, né? Esses clubes de comunidade, eles são uns espaços bacanas, assim, legais. E aqui no ABC, Santo André revolucionou o futebol de várzea, né? Aqui a gestão municipal criou um projeto que é o Parque Escola, o campo do Parque Escola, que você tem a escola associada com o campo de futebol e a área de caminhada, de academia pública e praça, né? Santo André construiu mais de 20 campos, né? Então, esses espaços hoje estão bem melhores. Eu acho que essa questão ela melhorou bastante. A estrutura, você já não toma mais o banho nesse cano frio, o cano agora já mais ajeitadinho. Pois é, e um dos grandes gargalos da várzea sempre foi a arbitragem, né? Eu me lembro, eu tinha um dentista, cara, o doutor Roberto Guzzi, ele apitava aí no ABC, cara, e ele era dentista, e meu dentista, ele era árbitro no ABC. Como é que é o árbitro do futebol de várzea? Muitas vezes aquelas lendas, e é verdade, eu cheguei a ver, o árbitro apitava com um revólver na cintura, ou tinha confusão, tinha pancadaria, ninguém queria apitar, era uma loucura. Como é que é hoje a arbitragem? Olha, teve isso que você falou, existiu há muito tempo atrás, sim, né? Mas dentre todas as mudanças, mudou também o quadro do árbitro, né? A gente pega muito no pé deles, porque você imagina, né? E isso também é legal. A relação aqui na várzea é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui o árbitro não tem essa super proteção, não dá em uma entrevista, ele é cobrado. A gente conversa com ele em entrevista. Ganha também? Responde. Então, aí que eu te falar, hoje tem várias equipes de arbitragem que atuam prestando trabalho no futebol de várzea. Então o árbitro ganha sim, e não é diferente do atleta. Tem árbitro que trabalha, nossa senhora. Olha, você pensa assim, tem árbitro que pega, por exemplo, você vai fazer uma competição infantil, né, de futebol de menores, aí, de sub-11, 13, 15, tem cara que apita 7 partidas, 7 jogos, né? Então você imagina. É um atrás do outro, né? Exatamente. Então é assim, é a mesma precariedade de trabalho que tem, né? Porque diferente desse árbitro FIFA, CBF e tudo, o árbitro que atua no futebol de várzea, ele é formado, ele estuda, muitos passam pelo quadro da federação e lá estão, né? Mas para trabalhar e ter o seu sustento, ele vai para a várzea. E na várzea aí é sem dó. Olha, 3, 4 jogos por dia, trabalha durante a semana, faz um fut-7, faz um futsal, mas hoje ele é organizado porque eles mesmos, né? Tem as equipes de arbitragem que prestam trabalho no futebol de várzea e tem os árbitros que acabam se organizando em cooperativas, né?
junta 4, 5, 6, montam ali o seu aparato e vão vender o trabalho deles. Melhorou bastante isso, né, no que tange assim, o árbitro receber. Já não tem mais o nosso amigo aí, o nosso amigo dentista. Ele hoje já não teria mais tanto espaço, porque tem já gente apitando, né, e tem essa questão. Ele já não tem mais isso, viu, Fernando? Hoje praticamente se exauriu essa coisa. Lógico, infelizmente, um ou outro caso aí de ter uma briga e tal, lógico que acontece. Mas dá para dizer que caiu em 90%, porque mudou o perfil do atleta, do torcedor e de quem organiza também as competições. O árbitro, nesse sentido, ele é protegido. Ele só não é paparicado igual acontece, não. Quando erra aí na várzea, a gente mostra, a gente fala, a gente vai lá perguntar para ele, né? Então tem isso. Também nisso acho que ganha, porque a relação é mais real. Você falou em organização, estou muito citando a minha época de várzea, você tinha as ligas de várzea que você pagava um dinheirinho, eu me lembro que tinha a Liga do Carneiro, para o cara arrumar jogo para você. Tempo Principalmente você tinha que, era aquela coisa também, mas tinha um patrono lá, era um cara que gostava, não jogava, era meio que o técnico, meio o cara que bancava lá o deslocamento, o uniforme, ajudava, e pagava essa cota da liga pro cara. Existiam várias ligas varzianas e o cara pagava para arrumar o jogo. Aí tinha aquele cara que você pagava mais, ele arrumava um campo gramado, como era o da Linhas Corrente ali que você tinha no Parque São Lucas, ou no Floresta e tal, ou senão você pegava uns campos de terra, coisa braba. E conforme você tinha... Hoje, como é que é essa organização para marcar jogos? Então você lembra de um tempo maravilhoso da vida da gente, né? Como era gostoso isso, você ir nascendo, arrumar o jogo, né? Fernando, hoje é assim, eu moro em Santo André, né? Estou no ABC. Então, essa figura das ligas municipais existem aqui. Santo André tem a Liga Santo Andréense de futebol, né? Essa liga atua, como você falou, são vários clubes filiados que pagam ali a sua anuidade, né? E a liga organiza o campeonato aqui, que em Santo André, falar de Santo André, você tem a especial, que é o campeonato principal da cidade, começa agora. Você tem a primeira divisão, a segunda e a terceira. 4 divisões, né? As 4 divisões mais. Aí vem os veteranos, 40 a mais, 50, 60. Uma estrutura grande, hein? Muito grande, porque você mantém a liga trabalhando o ano inteiro. Então, os clubes que são afiliados, o que acontece? A gente já não tem mais aquela figura do que você falou que, puxa, eu até me emociono quando você fala disso, né? De ir lá, organizar, arrumar o jogo. O que acontece é que os clubes que são filiados a ligas como essa de Santo André, eles acabam tendo calendário o ano inteiro para disputar. Por exemplo, Mas isso é uma exclusividade de Santo André ou a várzea aqui em São Paulo, de uma maneira geral, tá assim? Não é exclusivo, porque o que acontece em Santo André, o cara disputa especial, que dura 3 meses, depois ele vai para Copas. Em São Paulo, o que acontece é que tem muita Copa de futebol de várzea. Então, o cidadão, ele joga uma Copa ali que vai até março, termina uma Copa, ele já vai se inscrever em outra, disputa 3, 4 Copas no ano, que dura o ano inteiro. Né? Então, esse time, ele vai atuar assim, em competitividade o ano inteiro. Já não há mais o espaço para ele fazer aquele famoso 2 quadros que a gente foi criado, né? O esporte, o segundo quadro, contra o outro time. Isso aí já não existe, porque ele está sempre em competição. Em São Paulo, mais com as Copas, que ele organiza ao longo do ano, e em ligas municipais aqui em Santo André, porque tem o calendário da cidade, né? Tem aqui Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, acho que é a maior liga amadora que tem na América do Sul, que tem mais times, né? E você, desculpa, mas a várzea, inclusive, tem um assento preponderante na Federação Paulista de Futebol, que faz parte também da estrutura, né? Eles cuidam muito bem, né? Eles recebem muito bem o futebol de várzea. A Federação Paulista tem um cuidado grande com isso e um respeito, assim. Tem voto até na hora de eleição, né? Tem. E eu vejo isso, né? A relação dos clubes, dos times, né? A gente fala clube, mas nem todos têm clube, né?
A Mas, maioria enfim, só tem uma sede, que na minha a sede era no bar, ali na rua, é... no largo ali da Vila Prudente, tinha o bilhar do Habib, e a sede era ali, se reunia ali no Oh, sábado e saía pro jogo. oh, coisa boa. Então, é Depois isso, tinha o Fernando. Parque da Moca, eu joguei um pouco, o Vasquinho da Esse foi um Moca, que a timaço. sede era na Rua da Moca, entendeu? Esse... Tinha por aí afora. Eu joguei no Veteranos Brasil, onde é ali hoje a Avenida Anhanha Melo, tinha o campo do Veteranos Brasil. Jogou em time bom, Fernando. Eu enganava, cara. Ó, porque o Parque da Moca foi um timaço, né? Eu joguei muito pouco lá. Meu pai jogou no parque, meu pai É, foi um jogou timaço. máquinas Piratininga, foi um dos fundadores do Ápia, que é um time muito tradicional do Brás. Meu Oh, pai mas tinha um certo nome na várzea, seu Hélio. muito bacana, porque aí essa várzea aí, ela já não existe. Porque os times são assim, né? Hoje você tem que se manter em atividade Essa e várzea romântica não tem mais, né? essa várzea romântica não tem mais. E o que acontece muitas vezes, acho que eu reputo isso como um equívoco grande, porque as pessoas dizem. O pensamento geral é de colocar que essa várzea romântica não existe mais em detrimento das mudanças que aconteceram. Né? Mas não é a modernidade que sufocou o romantismo que havia. Quem sufocou foi um sistema brutal de desigualdade. O Brasil é um país desigual. Pô, O Brasil eu é me um país que lembro, amassa sonhos. E foi o que aconteceu com esse romance. A várzea teve que mudar para continuar existindo. sábado eu jogava no Cuca Fresca da Vila Prudente, quando eu não estava jogando em um ou outro clube. E aí no domingo de manhã eu ia jogar no Clube dos 27, um veterano com meu pai. Eu jogava junto com meu pai, eu era um moleque junto com vários veteranos ali, e a gente saía para jogar vários campos aí pela cidade. Jogamos muitas vezes, né? Estrela do Pari, rodava a cidade. E aí o que eu digo que é essa coisa da várzea que não tem mais, que é a dimensão que a várzea tem. Quando a gente fala várzea, você tem essa ideia romântica ali, que pelo que você está contando, hoje não tem mais. Por exemplo, você falou em copas, é uma copa atrás da outra. O grande Isso, evento da várzea eram os festivais. 1º de maio, isso. 7 de setembro, que você ia disputar, você tinha um certo nome na VAR, você era convidado para disputar um torneio, você ia lá no Guilherme Oi. Jorge, por exemplo, jogar, o troféu era maior que você, cara, um negócio gigante. Mas era uma coisa assim meio aleatória, você era convidado pelo nome que o teu time tinha para disputar aquele festival, e ali era um grande, tinha jogo de manhã até de noite. Vários troféus, inúmeros times se Isso, enfrentando. festival. Era um negócio. Hoje isso aí tá mais escasso, né? Hoje, como você disse, são copas organizadas. Né? Exatamente. Eu acho que, Fernando, a gente. Você sabe que isso aí, uma vez, eu também escrevo para o Museu da Pelada, lá do Rio de Janeiro, do Sérgio Pugliese. Lá a gente cuida de memória, né? A gente fala de memória do futebol brasileiro em décadas passadas. E teve uma vez que eu escrevi isso, eu escrevi que a gente aprende a trocar o afeto, né? Foi eu falando do Parque Antártica na minha vida. Eu sou palmeirense, né? E isso nunca me atrapalhou em nada na minha profissão, muito pelo contrário. Então, quando o Palmeiras muda de estádio, deixa de ter o Parque Antártica, eu falei, bom, o afeto que eu tinha pelo velho Parque Antártica eu vou ter que criar pela Arena, que é um outro espaço muito bom para todos. Eu acho que o futebol de várzea passa por isso. Você aprende a trocar, você troca o seu afeto, você não esquece. Eu guardo no coração o que eu vivi de menininho, que é isso que você falou, subindo em cima de um caminhão para ir no festival do campo do adversário, né? Isso aí são coisas que eu guardo na minha memória, né? E ninguém vai tirar da gente. Você Hoje, tinha o Black Power, o ainda Ajax, tem. você tem Esses ainda grandes tem. times, cara. Ajax, Próprio Parque da Moca, o Vasquinho, que tinha da Moca, o Ápia, enfim, tem muitos times na várzea, né? Que ainda vários, sobrevivem, né? vários seguem sobrevivendo. A gente aprende a trocar isso, né? Eu guardo comigo essa memória que você falou muito bem. E hoje eu fico vendo, né, que há outras formas de você seguir tendo esse afeto. Porque é o seguinte, do alambrado do campo para fora não mudou nada. O sentimento do torcedor varziano é o mesmo que nós estamos falando aqui. Ele mudou de geração, ele é outra geração. Mas o afeto que ele tem pelo time, o que passa pelo pertencimento que ele tem com o lugar da onde ele vem, isso segue. É que troca, né? Muda. Como Pois tudo é, muda na agora vida. você vai. Não estão lembrando de times. O Ratatá lá de Heliópolis, a Tá aí Portuguesa da firme. Vila Mariana. Pô, tinha um time sensacional. Flamengo da Vila Bela, melhor Botafogo da Vila Bela, o Quarto Centenário. Ai, Eram times sensacionais, cara. O que próprio massa. Vila Maria, que você citou até hoje.
lá no CDM Vila Tem Maria. muito Tinha o ativa, Lagoinha, tinha um time sensacionais, cara. Lagoinha na Vila Maria. Tá firme Isso. lá, viu, Fernando? Jogava no CDM lá. Tá Foi meu firme último lá. jogo na Várzea, foi contra o Lagoinha. Na verdade, era um outro time enxertado pela Alfa Modas, que era um time, uma confecção que tinha ali no Bom Retiro, que bancava. Cara, saiu uma. Eu tava jogando no segundo quarto, saiu uma briga, cara, uma confusão, tiroteio, uma loucura. Eu falei, parei, a Várzea, parei, não dá mais pra mim. Hoje isso já não acontece mais. Não acontece mais, porque são muitas coisas que estão envolvidas e hoje a Várzea tem muita coisa a perder. Quem atua no meio sabe, né, que a gente não pode colocar tudo isso a perder por conta dessas questões, né, de brigar, de tudo. Estou dizendo que não tem aí o seu papo mufo, né, como diria o saudoso Silvio Luiz. Mas é muito pouco, Fernando. Não dá para comparar. Isso é uma boa com isso que você notícia, viveu. porque eu me afastei muito, né? Principalmente por causa da Não, profissão, tá sempre trabalhando, mas me afastei muito, mas essa é a memória que fica até importante você esclarecer. Isso também justifica esse crescimento que a Várzea teve, sim, e principalmente porque a gente jogava em campo de terra, campo gramado era uma coisa raríssima, mas hoje claro. não ter campo gramado sintético, mas é gramado, é raro, né? É muito raro, Aquele campão porque... de terra batida que para dominar a bola era um inferno, não tem mais, né? Não, porque o que acontece? O terrão, ele faz parte do sonho da gente, da poesia do que tinha o futebol de várzea. Dá entre as coisas que eu não vou esquecer, que eu falei, da memória afetiva. Mas ele não é praticável. Para você entender mais ou menos, assim, para quem não sabe, né? Por exemplo, o jogo aqui era domingo de manhã em Santo André. Quando chovia sábado, 6 horas da tarde, você tinha que cancelar o jogo, porque não dava para ter o E no jogo quando inverno tinha que chovia. começar mais cedo porque escurecia. Você não, Exatamente, o primeiro quadro tinha que começar às 3 da tarde no máximo, que senão escurecia. exato. Então você pensa que hoje, dentre essas demandas que a gente tem, não dá para você ficar anulando o jogo e cancelando. Você tem que ter o jogo. A Copa Kaiser, num outro modelo, acontecia lá debaixo da chuva, era legal e tudo. Mas também hoje é impraticável. Então hoje é uma realidade você ter esse piso, né, sintético, que é uma coisa Iluminação que também, né? tem. Os CDCs todos têm. Que na A minha época Várzea era também acontece à CDM, né? noite. Era CDM, agora é Isso. CDC. E a várzea também acontece à noite. Tem essa coisa da várzea noturna, A né? Em única Vila várzea Esportes, isso noturna faz. que eu me lembrava era o Campo do Vigor, que era na Marginal Tietê, que era do lado da fábrica da Laticínios Vigor, e era um campo de areia. Praticamente de Exatamente. areia. Era um dos raros campos da várzea que tinha iluminação. Aí você vê. Agora todos têm, né? A várzea reúne muitas vezes para acertar o calendário o seu jogo noturno. E a gente aqui cobre, né? Aqui em Vila Esportes, com o presidente Luizinho, a gente cobre sempre um jogo de quinta-noite, sexta-noite, né? E isso acontece. Olha que da hora. E a gente está vendo um fenômeno muito interessante de ex-profissionais disputando Copas na várzea, principalmente, acho que tem mais destaque é a Copa Pioneer, né? Mas você vê ex-jogador que até pouco tempo estavam em atividade, são anunciados como as estrelas do time. Vão jogar, vão lá ganhar o seu dinheiro, viram atrações, né? E os jogos são disputadíssimos, não tem brincadeira. E esse fenômeno dos ex-profissionais com esse volume todo agora? Olha, isso daí é muito legal, né? Você vê que acontece sim. Eu lembro que bem no começo, um dos mais representativos que eu me recordo, desse tempo que nós em Vila fazemos, foi o Marcos Assunção, que corria lá pelo Nacional de Caieiras dele, né? Sim. Era bastante impactante ver. E depois, olha, Fernando, Eu acho vi o que Christian, ex-Corinthians, que hoje é grande comentarista. Christian. Vários jogadores, Madison, inúmeros jogadores. Eu vou Olha, puxando aqui, a gente vai vendo eles, o Amaral, a gente vai vendo essa galera jogando. olha, assim, de primeira que eu vou lembrar para você, ó, Giovânio, jogou no Santos, tá atuando na Várzea. O Cleiton Xavier, que jogou no Palmeiras, Sim. jogou na Várzea. O Wellington Paulista, que está tão bem aqui, tão querido pelo público varziano. Jogou na O Europa há Pará, muito tempo. sim, o Pará, nosso Pará, querido lateral Pará, do Santos, é verdade. aqui em Santo André. Muitos ex-jogadores. E o Cristian que você falou, ele se adaptou lindamente ao futebol de várzea. Foi um lugar que ele se reencontrou e ele está muito feliz atuando aqui pela várzea, agora já mais nos veteranos, né? Agora, o Marcelo, esse fenômeno dessa
organização, desse fortalecimento da várzea, os campos de gramados sintéticos, iluminados, bons vestiários, estrutura, patrocínio, pagamento para os jogadores, é um fenômeno exclusivamente de São Paulo ou a gente tem uma várzea nacional com essas estruturas? Eu não estou apto para falar do que acontece no resto do Brasil, porque eu não sei assim ao todo como é que funciona, né? Eu sei que o sul do país tem uma várzea forte e é bem organizado, mas eu acredito que deva acontecer. Quem não está apto para falar sou eu, porque eu vivo muito essa minha realidade, mas eu acho, eu tenho para mim que deva ser desse mesmo nível, Fernando, porque é um fenômeno que vai crescendo, né? O fenômeno socioeconômico. Para você ter os atletas e jogadores, você vai ter que se organizar. E aí, em menor escala ou maior escala, você vai ter que ter um tratamento profissional, né? Seja no espaço que você tem, que é o campo, que é a forma, como também no trato com o jogador, que é quem vai prestar o trabalho. Ô Marcelo, a gente está falando de um nível de várzea, já vamos dizer assim, quase profissional, semiprofissional. Mas a várzea sempre foi famosa por revelar jogadores. Os 11 garotos lá de Itaquera, Guarani, da Vila Guarani, enfim, os 11 garotos, onde o César Sampaio também tem 11 garotos ali na Vila Guarani, onde surgiu, enfim, a várzea ainda revela jogador? Aí a gente vai entrar numa discussão que tem que ser um pouco mais ampla, né? Mas a gente pode passar por ela aqui. Eu não tenho dúvida de que no futebol de várzea você tem talento, você tem o talento a ser burilado, você tem um jogador que você pode aproveitá-lo de alguma forma. Mas para você revelar, como aconteceu nesses casos que você falou, você passa por uma série de coisas. Por exemplo, o acesso. Né? Antes você tinha o cara que ia lá e via o César Sampaio jogar e o chamava para fazer um teste. Hoje, isso já não acontece, você já não tem mais essa acessibilidade. Né? Porque esses clubes onde iam os jogadores, eles se elitizaram, eles se blindaram. Mas a várzea ainda tem essas categorias, molecada até 12, tinha o dente de leite até 14 anos, tinha o dentão de 14 a 16. Você tem um sub-11, 13, 17, sub-20. O problema é o acesso. Então, como é que você faz para chegar? Para você colocar um atleta num sub-11, 13, 15, aí você entra nessa questão que eu estou falando. Isso você diz nos clubes profissionalizados, né? Não na várzea. Na várzea o moleque ainda chega com a chuteirinha debaixo do braço, se for do ramo ele consegue espaço. Exatamente. Ele vai jogar, mas para ele furar essa bolha, você tem que pensar nessa bolha social. Você tem que pensar num cara que está ali numa periferia de São Paulo, que vai tentar furar essa bolha para ir num lugar elitizado que muitas vezes não quer. Então, é um outro fenômeno, né? Não é fácil. A várzea segue tendo talento, segue tendo ali pessoas com potencial. Também isso é importante dizer que há quem pense que tem lá, sei lá. Porque muita gente fala, o futebol brasileiro acabou porque a várzea acabou, não revela mais ninguém. Não é bem assim, né? Não. A várzea ainda oferece a oportunidade, a porta que não está abrindo. Não nesse sentido. Aí é o que eu estou falando. Com todo respeito eu digo isso, mas eu acho que esse pensamento ele é um pouco reducionista. Porque você fala, não revela mais porque a várzea acabou. A várzea não acabou nada, a várzea segue firme. Ela está mais forte. Está mais forte, o jogador está lá. O menino está tentando ali, ele está tentando furar essa bolha, mas essa bolha, ele tem vários muros para ele quebrar. Pois nós criamos aí uma nova categoria de profissional do futebol, que é o mundo empresarial, que hoje comanda e tem muitos interesses. A roda do futebol está vencendo a disputa da roda da bola dentro de campo. E essa é uma realidade que a gente tem que tentar contornar, mas infelizmente é a realidade. Outra coisa que não dá para falar, Marcelo, de várzea, sem falar do torcedor, do apaixonado. Eu me lembro aquelas incríveis disputas do Desafio ao Galo. Quem nunca viu, bota aí na internet. Hoje a internet, Desafio ao Galo. Você vai ver jogos incríveis lá no CMTC Clube, ali perto da Ponte Armênia, lá do metrô Armênia. Você via aquela torcida, aquele batuque, a torcida ia de ônibus, lotava aquele batuque, aquela festa, aquela folia. Como é o torcedor de várzea hoje? Ele está gourmetizado ou ainda ele é aquele torcedor que vai pelo time do seu bairro, da sua rua, ou time da sua comunidade? De jeito nenhum. Aí é aquilo que eu te falei, né? Do alambrado para fora. O torcedor de várzea segue como era nesses outros tempos que a gente está dizendo aqui.
Hoje, com um pouquinho mais de condição, né, o cara consegue se locomover um pouco mais, o time descola um ônibus, ele descola uma carona, mas não, o torcedor de futebol de várzea, ele é muito apaixonado, muito atuante, né, porque as torcidas são todas autônomas, né? Diferente do que acontece nesse outro futebol que a gente fala, no futebol de várzea é fundamental que haja a torcida e a organização da torcida. Isso é importante dizer. Eu não sou contra a torcida se organizar, eu sou contra as outras discrepâncias que acontecem num fenômeno que é social, que nem é culpa do futebol. Tem aí o professor Maurício Murat explica isso muito bem. Aqui na várzea, o torcedor ele tem que se organizar, porque ele precisa de fazer a festa acontecer. Então ele tem que comprar um fogo de artifício, ele tem que comprar a camisa. Ainda tem o rojão, aquela festa toda? Opa, tem. Tem a festa, tem o foguetório todo. Tem o churrasco depois do jogo. Isso é de lei. Hoje o menino chama da derrubada. A derrubada depois do jogo tem que ter, né? Aquela coisa de você levar o seu isopor, tem CDC que deixa, né? Você levar o seu isopor. Que aí o cidadão tá sem uma moedinha, faz uma vaquinha, enche um isopor e vai para arquibancada. Na minha época e não acontece nada. Marcelo? Na minha época de Cuca Fresca, tinha uma torcida que acompanhava a gente. E aí, quando a gente voltava do jogo, no sábado à tarde, domingo, ia para casa, tomava um banho, ia todo mundo se reunir, que existia lá as duas escolas de samba lá, que era Príncipe Negro e o Cabeções da Vila Prudente, que hoje se uniram, é uma escola só, a gente ia tudo lá. E era a galera que ia acompanhar o time, cara. Coisa boa, isso é maravilhoso. Isso aí é uma coisa que a várzea faz que é lindo, né? Que é você incluir as pessoas. Você sabe que hoje, com esse novo perfil do jogador, muitos não têm tempo. O cara joga aqui, ele já vai embora para jogar em outro lugar. Mas tem clube que cobra aqui que o jogador frequente a sede. Né? E tem jogador que eles vão. Isso é muito bacana, né? Que em Santo André muitos times são identificados com esse torcedor. Porque, como eu estou te falando, as torcidas, elas todas fazem muito parte do dia a dia do time. Ainda tem muita briga entre torcida, porque o pau cantava, cara. Então, não tem não, porque é o seguinte, hoje isso é conversado entre eles, né? Na várzea todo mundo sabe quem é todo mundo, né? Sim. Então, as pessoas, entre eles aí, eles conseguem entrar nos acordos e tem muito respeito. O futebol de várzea é um lugar... O ambiente para torcer no futebol de várzea hoje é um ambiente muito respeitoso, né? Porque hoje você tem ali nas torcidas muita criança, muito idoso, né? Você tem a figura da mulher no estádio, no futebol de várzea é muito legal, ela é bastante atuante, bastante presente. Então os marmanjos aí aprenderam, né, que eles têm que se comportar e oferecer um espaço de convivência melhor, porque muitas vezes é o que ele tem de entretenimento, é ele ir para o campo se divertir. Se você acabar com isso, você acaba com o que tem. Então isso mudou, né? Esse novo torcedor, ele segue bastante apaixonado, ele segue bastante festeiro, mas muito mais consciente do papel que ele tem junto ao lugar que ele frequenta e que ele habita. Nós estamos conversando com o Marcelo Mendes, jornalista, escritor, especializado em futebol de várzea. A várzea ainda é raiz? É. A várzea é muito, tem muita raiz. E o que é futebol raiz? Futebol raiz é o futebol verdadeiro. A várzea, eu entendo que ela tem essa raiz, ela é um futebol de raiz porque ela é original, ela é verdadeira. Não há nada que a proteja. A várzea é autêntica, ela recebe o Brasil real. O que a torna raiz é você ter o Brasil real, é você ter o torcedor de verdade, o torcedor que não consegue ver o clube dele jogar nas arenas aí que tem, ele não tem dinheiro para ir nesses lugares, ele vai no futebol de várzea. O atleta profissional que estaria desempregado se só tivesse Série A, B e C para jogar, ele não está desempregado porque ele está no futebol de várzea. Ele é do Brasil real, ele é o Brasil de verdade. Onde há a verdade é a essência, onde tem essência tem a raiz. O futebol de várzea é muito de raiz. Eu estou para dizer que é a maior verdade quando a gente fala de futebol brasileiro, no que pese muitas vezes o futebol brasileiro não vê a várzea como parte inclusiva dele. E isso, para mim, diz muito do Brasil. Você não incluir as classes pobres e proletárias dentro da realidade a qual ela faz parte, diz muito do que é o Brasil. Por isso que eu digo que a várzea ela é muito raiz. Ela é raiz porque ela é resistência. Ela sobreviveu. Ela sobreviveu, ela inclui, ela acolhe e ela segue firme aí, né? Ela segue firme
sendo opção para muita gente que só tem ela para se divertir, para se emocionar, para vivenciar isso. É importante isso. E esse trabalho, Marcelo, que vocês fazem na emissora, queria que você desse mais detalhes, como é que funciona, quem quiser acompanhar o jogo de várzea, vocês fazem transmissão, como é que se escolhe o jogo, que jogo eu vou transmitir, como é que funciona, que hora eu posso ver, na internet você pode ver qualquer hora, mas tem um programa, não tem? Como é que funciona, Marcelo? Ah, sim, T-Vila Esportes, nós temos a nossa Como página... é que chama? T-Vila, T de Tatu, T-Vila, que é a TV da Vila, né? TV da Vila, ok. T-Vila Esportes, criada pelo presidente Luizinho, né? Já estamos indo para 9 temporadas. Criada pelo Luizinho ali naquela luta toda que te falei. Bem, tudo isso mudou. Hoje, T-Vila Esportes, por exemplo, para você entender, hoje nós somos a TV de todos os esportes. A gente começou ali nosso trabalho transmitindo futebol de várzea, mas o conceito que a gente tinha para transmitir o futebol de várzea, a gente levou para outros esportes. Hoje T-Vila cobre vôlei, basquete, futsal. A gente já fez transmissões ao vivo de xadrez, a gente já transmitiu dança. Essa eu nunca vi, xadrez. Eu já fiz golfe, mas xadrez nunca. Não, fizemos transmissão de xadrez. A gente tem aqui em Santo André Jotiza, jogos da terceira idade, Santo André, a gente cobre. A gente já transmitiu judô, fizemos todos os esportes que você pensar aqui, o basquete feminino, o basquete masculino, a gente cobre, né? Em T-Vila. Mas o forte, o registro de vocês é o futebol de várzea. O futebol de várzea funciona da seguinte maneira. Por exemplo, essa semana, nós temos previstos, na transmissão, a gente vai fazer sábado, a gente vai fazer hoje aqui daqui a pouco, a Copa Velha Guarda. Né, a Copa Velha Guarda de Quarentão. Quem joga? Hoje joga Vila Rica, joga Comercial, um confronto, e no outro é União Bem Bolada e Santa Cristina. Essa é a várzea. Isso aí no sábado, Fernando. No domingo, a gente vai fazer 4 jogos em transmissões simultâneas, em 2 campos. Hoje a gente já consegue fazer isso. Então, num campo, a gente vai fazer 2 jogos da especial, e no outro campo, mais 2. Quais são os times? Bom, vamos ver se eu lembro aqui, porque é muito jogo. Em um campo, joga Guaraciaba, joga Jardim Irene, né, que são 2 times pesados aqui da cidade. No outro, joga o Vila Sá, que é o campeão atual, né, joga Ourinhos, que é outro time da cidade. A gente vai fazer tudo. E, em média, eu vou te dizer que a gente faz por mês. Em um mês a gente chega a fazer mais de 20 jogos ao vivo, de graça. Isso muito legal. Clica lá no YouTube. TV da Vila. T-Vila. T-Vila, YouTube, aí você vai ver a várzea. Aí você vai ver. A gente tem um card aí para esse fim de semana previsto de 6 jogos ao vivo. Sensacional. Com simultâneas. Ao longo da semana, eu faço um podcast que chama Santo André nos Esportes, que é todos os esportes. O Eduardo Bianchi, que é meu companheiro, narrador, ele faz o VárzeaCast, que aí ele recebe as figuras da várzea para falar do futebol de várzea. Aliás, o trabalho do Bianchi, você vê aí, Fernando, o Bianchi vai narrar em 2 dias, ele vai narrar 4 jogos. Tá igual os jogadores de várzea, 5 jogos no fim de semana. Eu falo para ele, resistência, haja gogó. Marcelo, Tem isso, viu, Fernando? Na minha profissão como jornalista, eu devo muito ao presidente Luizinho, porque aqui em T-Vila eu já fiz de tudo. Eu sou de origem repórter, né, de escrita, mas aqui eu apresento repórter, escrevo, eu já estou narrando, né? Então a gente aqui consegue viver toda a experiência jornalística. Por isso que eu digo, o T-Vila Esportes é a revolução possível do jornalismo. A revolução possível, muito legal. Marcelo, queria agradecer demais, Marcelo Mendes, jornalista, escritor, trazendo esse panorama da nova velha várzea. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que estar atento, preservar e apoiar e conviver com as boas histórias, com as que já aconteceram, com as que vão acontecer e com essa realidade que é o novo momento que vive o futebol varziano. Marcelo, muito obrigado, um grande abraço, foi um prazer receber você aqui na Bandeirantes, viu? Imagina, Fernando, o prazer é todo meu, agradeço muito pelo tempo aqui que conversamos. Você sabe que você é uma referência pra gente, né? Obrigado. Você é uma referência pra gente enquanto jornalista, enquanto pessoa, porque você é uma pessoa muito boa. A gente tem você como um coração bom, cara generoso, amigo, parceiro, e falar com você, pra mim,
é de uma honra muito grande. Um dia eu vou chegar aí, dia que eu for visitar o Capri aí, se você tiver, eu quero te dar um abraço, porque você é gente muito boa, Fernando. Obrigado. Para mim, eu agradeço realmente por esse tempo. Muito obrigado, muito feliz de falar com você, é uma honra. Muito obrigado. Nós conversamos com Marcelo Mendes, muito obrigado aí pelos elogios. Um grande abraço, Marcelo. Outro. Tá aí, Mundo dos Esportes, falando da Várzea pra você.